A expressão Trindade não aparece na Bíblia. O conceito não nasce de nenhum profeta. Não surge na lei de Moisés. Não é ensinado por Cristo, nem pelos apóstolos. A própria estrutura da revelação aponta sempre para um único Deus que se manifesta, nunca para ser composto por três pessoas independentes. Quando Cristo declara "Eu e o Pai somos um", em João 10:30, ele não cria dois filhos. Ele afirma a identidade única de Deus. A mesma essência, a mesma pessoa se revelando em carne, como também é dito quando o texto afirma: "Quem vê a mim, vê o Pai", em João capítulo 14, versículo 9. Essas afirmações confrontam diretamente qualquer tentativa posterior de dividir Deus em três. Amém? Essas afirmações confrontam diretamente qualquer tentativa posterior de dividir Deus em três pessoas distintas, coiguais, coeternos, como sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e assim sucessivamente. Pois Cristo apresenta a si mesmo como a revelação plena do Deus único. Isso se confirma quando Paulo explica que em Cristo habita corporalmente toda a divindade, toda a plenitude da divindade. É o que está registrado em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1 e versículo 9, que nos diz: Colossenses, cadê o L? Colossenses capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, Colossenses capítulo 2 e o versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu, prezado irmão, minha prezada irmã, quero cortar um pouquinho o vídeo para me poder explicar algo importante. Se você ficar com dúvida dentro do estudo que você está acompanhando, é importante que você deixe seus comentários, deixe suas dúvidas no comentário a ser perguntado. Isso, mesmo que você discorde do assunto, é importante você deixar seus comentários. Discordar é natural, é bonito, faz parte de nossa vida cotidiana, do nosso relacionamento que temos uns com os outros socialmente. Discordar é natural. Se você discorda, ou se você não discorda, mas quer aprender também algo mais a respeito deste assunto, acrescentar algo, deixe nos comentários. A única situação que eu deixo entre aspas, como diz o provérbio, é quando a pessoa, às vezes, ele discorda, muitas vezes não tem um argumento para refutar e entre com palavras de baixo calão. Aí sim, são comentários nocivos que não serão respondidos e sim deletados. Porque são palavras de baixo calão, são palavras que tendem a degradar a pessoa que está fazendo uma pregação, que está ensinando algo que crê, e que procura pessoas que assim estão de acordo a crer da forma como é ensinado, com base na palavra de Deus, para que possamos crescer em graça. Fique à vontade. Vamos dar continuidade ao estudo. Se ainda não se inscreveu também, se inscreva, é importante. Deixe seus comentários, deixe seu like também, se ainda não deixou o seu like. Muito obrigado. Vamos dar continuidade ao estudo.
O que a Bíblia realmente afirma sobre o único Deus e a pessoa de Cristo? A Escritura testemunha um monoteísmo claro. Há um único Deus. E o Senhor é um. E indivisível, soberano e absoluto. Ou seja, o Velho Testamento, em toda a Bíblia, tem declarações repetidas vezes, em afirmar o absoluto de Deus como único. Como, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías também 43, e versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ao mesmo tempo, o Novo Testamento revela que Jesus Cristo é o pleno e real Deus manifestado. De modo que a divindade divina se expressa nele de forma completa. Ou seja, o Verbo era Deus, deixa bem claro. João expressou isso em João capítulo 1 e o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, o que é o Verbo? O Verbo, na verdade, em si, é a palavra. A palavra de Deus não constitui outro Deus à parte, não. E o versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne. Quer dizer, Deus, não é o que o João falou no versículo 1, que o Verbo era Deus? E está aqui escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E se habitou entre nós, não é nós aqui no século XX, não, século XXI, não. É lá no primeiro século, e habitou entre nós, habitou entre os discípulos lá. Inclusive, Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. Ele disse, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Portanto, o apóstolo Paulo, ele deixou isso com bastante clareza para nós. Aqui quando ele fala em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Portanto, João diz, o Verbo era Deus. Ele identifica o Logos como divino e, ao dizer que o Logos se fez carne, indica que a manifestação plena de Deus se dá em Jesus. Isso sustenta uma leitura em que Deus se manifesta e opera como Pai, como Palavra, o Verbo encarnado e como Espírito, mas não obriga a leitura de três pessoas em Deus, coeternas, distintas, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, o monoteísmo bíblico é absoluto, pessoal e cristocêntrico. A verdade é isto. A revelação começa afirmando a unicidade absoluta, como por exemplo, em Isaías capítulo 44, versículo 6, nos diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus.
Essa unicidade não se dilui em três pessoas, mas se concentra em Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. É isso que disse Jesus Cristo. A salvação não aponta para um comitê celestial, mas para um nome, do qual é Jesus Cristo. Como diz em Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro nome, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Jesus Cristo é o único Deus manifestado. Não há outro. Não é um Deus Filho. Não é um Filho eterno. Não. A Bíblia não apresenta um Deus Filho como uma pessoa distinta do Pai, como se houvesse um politeísmo. Não. A Bíblia apresenta Deus que se fez homem. Como diz em 1 Timóteo 3,16, onde nós já lemos várias vezes, que grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. O Filho tem começo na encarnação, mas a divindade que nele habita é eterna. Como diz Colossenses capítulo 2, versículo 9, que nós já lemos, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que, quando os discípulos perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Isso quer dizer, os discípulos queriam ver Deus. Eles queriam ver o Criador, mas só que Deus ninguém pode vê-lo, porque Deus é Espírito. João, capítulo 4, versículo 24, nos diz, Deus é Espírito e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. E ele sendo Espírito, a palavra diz que ele é invisível a olhos humanos, isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Então, para que ele pudesse ser visto pelo homem, ele teve que se manifestar em carne. Foi isso que aconteceu. Por isso que nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele disse a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Filipe estava vendo um homem visível, mas na verdade aquele homem era na verdade o corpo com o qual Deus se manifestou. Essa é a realidade. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, esse é o momento tão especial que nós tiramos para engrandecer a Deus no nosso corpo, com o qual vivemos, ou seja, o seu reino, isso. De acordo com Romanos 5,17, nós vivemos o reino de Deus em vida. Esse reino não é comida nem bebida, mas, como a Bíblia diz, mas é justiça, paz e amor e alegria. E isto nós vivemos dia a dia. Por isso, nós regozijamos quando nós aprendemos mais, nós crescemos mais em graça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like. Pode deixar seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, ou queira dar alguma sugestão e assim sucessivamente. Estamos prontos a responder.